Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, conclamando os meus pares a visitarem a ata da última sessão, nada havendo a ser retificado ou anotado, dou-a por aprovada. Adiado para a próxima sessão do dia 2 de junho, a pedido do doutor relator, o segundo vogal, doutor Flávio Alexandre Berdim, que pediu vista dos autos, o processo 817-64. Eu quero até fazer aqui uma sugestão ao Pleno, que os processos adiados, que antecipadamente, como é o caso aqui, que nós possamos veicular isso junto com a pauta, que assim, às vezes, o advogado não precisa sair, às vezes, da sua comarca, da sua zona eleitoral, para vir até aqui, fazer uma sustentação oral, chega aqui e não tem. Como nós já sabemos, com antecipação, já faz veicular. Tá? Também adiado, a pedido do relator, Dr. Paulo Sodré, o processo 125.068, prestação de contas de partido político, órgão direção regional, PSB. Requerente, Partido Socialista Brasileiro. Requerente também, Mauro Mendes Ferreira. Roberto Campos Correia Júnior. Parecer pela desaprovação, Dr. Paulo César, relator, e requer o adiamento. Adiado está. Preferência e sustentação. Preferência com sustentação oral. Processo 158.21.215, requerimento perda de cargo eletivo por desfiliação partidária. Cargo vereador, pedido de tutela antecipada, Nova Lacerda. Eleições de 2012, requerente Lázaro Sebastião Pereira. Requerido José Álvares de Menezes. Parecer pelo afastamento das preliminares e de decadência de ausência de pressuposto processual e da ausência de interesse de agir no mérito pela improcedência do pedido. O relator é o doutor Paulo Sodré, que está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de ação para decretação da perda de cargo eletivo com pedido de antecipação de tutela, proposto por Lázaro Sebastião Ferreira em desfavor de José Álvares de Menezes, vereador eleito no município de Nova Lacerda pelo Partido Socialista Brasileiro nas eleições municipais de 2012. Narra inicial que o requerido foi eleito pela coligação PSB-PMDB, assumindo o mandato em 1º de janeiro de 2013, porém, em 16 de outubro de 2013, se desfiliou do Partido Socialista Brasileiro, se filiando ao PROS. Após, em 29 de setembro de 2015, desfiliou-se do PROS, filiando-se ao PSDB, estando atualmente sem filiação junto à Justiça Eleitoral. Aduz ainda o requerente que ficou em 4º lugar de suplente do vereador ora diplomado e pleiteia a posse no cargo com a perda de mandato do requerido. Requer, ao final, a concessão de medida liminar para afastar o requerido do cargo de vereador. Devidamente intimado, o requerido apresentou sua contestação com preliminar de decadência, ausência no feito do litisconsorte passivo necessário e ausência de interesse processual. No mérito disso, não existia infidelidade partidária por ter voltado ao partido PROS mediante pedido de reversão, pedido esse que foi deferido pelo juiz da 61ª Zona Eleitoral. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou de forma desfavorável ao reconhecimento da decadência arguída pelo requerido. Concordou, entretanto, com as 2 outras preliminares suscitadas pelo requerido, com a ressalva de que, ao invés de ausência de interesse processual do requerente, há de se reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora. No mérito, se manifestou pela improcedência dos pedidos articulados na petição inicial. É o relatório. Vossa Excelência declina da sustentação. A notícia que chegou é que Vossa Excelência está declinando nesse momento da sustentação.
parecer pelo afastamento, como já foi dito. No mérito pela improcedência. Mantido o parecer. Está mantido, doutor Paulo César. Vossa Excelência pode prosseguir. Só vou liberar aqui. Peço. A primeira preliminar suscitada e que eu trago ao conhecimento dessa corte é a ilegitimidade ativa nomeada pelo Ministério Público, que pelo requerido seria ausência de interesse processual. Ao contestar a ação, o requerido pugnou pela extinção do feito sem julgamento do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, pelo fato de o requerente não ser filiado ao PROS, partido do qual o requerido havia saído por último, e sim ao PSB, partido pelo qual o requerido for eleito. Com suporte do mesmo fato, porém, ao argumento da ilegitimidade ativa, a Procuradoria-Geral Eleitoral requereu a extinção do feito. Quanto à extinção do feito, assiste razão tanto ao requerido quanto à Procuradoria-Geral Eleitoral, e se trata de ilegitimidade ativa, conforme defendido pelo órgão ministerial, e não ausência de interesse processual, conforme suscitado pelo requerido. Isso porque, embora a inicial não seja um primor de clareza no que diz respeito aos fatos narrados, depreende-se que, em tese, o requerido mudou 2 vezes de partido após ter sido eleito no pleito de 2012. Com efeito, o requerido foi eleito pelo PSB nas eleições de 2012 e tomou posse no cargo de vereador no município de Nova Lacerda em 1º de janeiro de 2013. Em 24 de setembro de 2013, houve a criação do PROS. Na verdade, houve aqui foi o registro do partido pelo TSE. Em 16 de outubro de 2013, portanto, no prazo legal previsto pela resolução TSE, o requerido se filiou ao PROS. Com a saída de forma legal do requerido do PSB para o PROS, a saída dele desta última legenda só pode ser questionada pelo partido político do qual ele saiu e, na ausência da iniciativa do partido, poderá fazê-lo, entre aspas, em nome próprio, quem tem interesse jurídico ou o Ministério Público Eleitoral. É o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 1º da resolução TSE 22.610/2007, que abaixo está transcrito. Em especial, o 2º parágrafo. Quando o partido político não formular o pedido dentro de 30 dias da desfiliação, pode fazê-lo em nome próprio nos 30 dias subsequentes quem tem interesse jurídico ou o Ministério Público Eleitoral. Prosseguindo, como o PROS e nem o Ministério Público ajuizaram a ação, somente o suplente de vereador do PROS é que teria interesse jurídico, aqui entendido como legitimidade ativa, pois em se comprovando a infidelidade partidária, o cargo de vereador exercido pelo requerido voltará para o PROS e não para o PSB. Sendo o requerente filiado ao PSB e não ao PROS, notória a sua ilegitimidade ativa. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa do requerente para, nos termos do artigo 485, parágrafo inciso 6 CPC, extinguir sem julgamento do mérito a presente demanda. É como voto. O nobre relator está acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo o feito sem resolução do mérito. Alguma divergência? Senhor presidente, eu fiquei com uma dúvida aqui que eu julgo ser relevante. O candidato foi eleito pelo PSB, numa coligação PSB-PMDB. PMDB. Depois ele mudou, com o permissivo Dos 30 dias, na janela dos 30 dias. Dos 30 dias, pela criação do PROS. Exatamente. Ele mudou para o PROS. Uhum. A discussão aqui da questão da ilegitimidade é pelo fato de que, como a mudança de partido para o PROS seria o suplente do próprio PROS que teria a legitimidade? Exatamente. Então, eu tenho dúvidas, senhora presidente, em relação a esse tema, porque eu confesso que eu tenho que rememorar, e para isso talvez precisaria fazer uma análise mais aprofundada, mas me parece que a ordem de suplência, salvo melhor juízo, ela não se modifica. Eu confesso que eu estou com uma dúvida, eu pediria a vista desse assunto para melhor analisar. Eu estou com uma certa dúvida quanto à permanência da ordem de suplência da eleição. Uhum. Me parece ser esse o... Mas sem querer adiantar, porque realmente... Não, é interessante, é bom trazer a discussão, né? Não foi esse o caso que nós tivemos da suplência do
senador, do então senador Pedro Táxi? Não, me parece que é diversa a situação. aqui. Aqui a questão é que quando há a proclamação do resultado das eleições, ali é fixada uma ordem de suplência. Mas só me permite a questão, porque... A não ser que eu não tenha entendido a questão é a seguinte, situação. qual que é o fundamento para se questionar? É a infidelidade partidária. Sim. A infidelidade partidária só pode fazer alguém vinculado à legenda partidária ou ao Ministério Público. Traído. Exatamente, é traída. Como ele é do PROS, quem pode alegar infidelidade partidária, aliás, ele é do PSB, ele não tem legitimidade ativa para alegar isso. Ainda que ele pudesse ser o suplente. Quem que poderia alegar infidelidade partidária? É o próprio partido, ou o Ministério Público, ou pessoa vinculada ao PROS. Como ele não é mais, cadê o legítimo dele? Mas né? daí nós não teríamos legitimado, porque o do PROS, ele não vai poder assumir esse mandato. Como ele saiu do PROS? Como Porque ele saiu do PSB? a ordem de suplência não altera pelo fato Tudo bem, dele ter... mas como ele saiu do PSB e foi para o PROS legitimamente, quebrou-se o vínculo entre ele, Sim. né, e o PSB. Se acabou esse vínculo, como a transferência foi normal, se existe... quem é que pode alegar infidelidade partidária? Jamais pode ser o do PSB, porque ainda que ele perda o cargo, né? Mas eu vou citar um exemplo, na ordem de suplência, quando o suplente, o suplente imediato é de outro partido, ainda que da mesma coligação. Ele passa a ter legitimidade, mesmo sendo de outro partido. É uma tese interessante. Então, Mas me parece que aí não há alteração da ordem de suplência, porque essa ordem de suplência, é isso que eu quero deixar registrado, salvo melhor juízo, me parece que essa ordem de suplência, ela não se altera após a eleição, porque aquilo foi fixado com o resultado das urnas. Seria como você dar uma ordem uma suplência para alguém que não disputou a eleição. E se eu transferir a legitimidade para alguém do PROS, porque esse caso de transferência de partido por conta da criação de uma nova legenda, ela transfere o direito ao exercício do mandato, mas não altera a ordem de suplência. Eu fiquei... Por isso que eu achei que é um tema que merece uma análise desse aspecto. Você continua no próximo. Não, mas a questão não está em discussão. Porque aí é mérito. Porque aqui nós estamos pensando só a questão processual. A legitimidade, né? A legitimidade, né? Porque aí mas é uma questão, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui, só para enriquecer talvez o debate. Nós estamos tratando aqui da questão de infidelidade partidária. Você entendeu? E o TSE tem se manifestado já? Se não me falha a memória, nós tivemos um caso aqui, eu não sei se eu vi, onde o TSE já havia se manifestado, que nesse caso pode seguir o entendimento de Vossa Excelência. Você entendeu? Eu só não me recordo exatamente se o TSE tem isso. Muito embora eu entendo o posicionamento do Dr. Ricardo e acho que o questionamento dele também pode vir a enriquecer uma questão. E aí a gente discute na próxima sessão depois. Eu só não posso trazer na próxima sessão porque eu vou estar viajando, né? Mas eu trago tão logo não, na verdade na outra sessão, porque eu acho que agora o regimento interno nos obriga a isso, né? Na próxima sessão. Dia 2, não, dia 2 está próximo, no dia 7 de junho. Eu consulto se os demais aguardam, que eles já pretendem votar doutor Flávio, doutor... Aguardo, Excelência. Desembargador Aparecido. Pois bem, acatada como foi pelo doutor relator a preliminar de ilegitimidade ativa, consequentemente extinguindo o feito sem resolução de mérito, levantado pelo primeiro vogal, doutor doutor Ricardo Almeida, a ilegitimidade, né? Legitimidade. Senhora presidente. Ilegitimidade do... Sim? Não, só fazer uma coisa, eu não sou o primeiro vogal, acho, nesse caso, né? Mas aqui na minha papeleta, é isso que eu estou vendo, a minha papeleta tá louca.
levantada pelo doutor Ricardo Almeida, a questão quanto ao suplente, o que deu aso ao pedido de vista que será trazido na sessão do próximo dia 7, quinto vogal. Os demais aguardam. Processo dos 2167, recurso eleitoral, prestação de contas, Partido dos Trabalhadores, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Parecer pelo provimento parcial dos recursos para reprovação das contas. Já vou consultar. Está mantido, doutor Paulo Sodré. Vossa Excelência está com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença da 23ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas a prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2014 do Partido dos Trabalhadores, Diretório Regional de Itaúba, Mato Grosso. Alega o recorrente que a. O recorrido não possui conta bancária, o que impede a verificação de como se deu a gestão de eventuais recursos movimentados pelo partido. E b. Em decorrência do caráter judicial da prestação de contas, não se pode considerar regularizado o feito cuja procuração foi juntada posteriormente à petição inicial, subscrita apenas pelo representante do partido recorrido. Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões do recorrido. A Procuradora Regional Eleitoral, em seu parecer, entendeu regularizada a representação processual com a juntada da procuração em momento posterior ao ajuizamento do feito. Porém, deu guarida à pretensão recursal no que diz respeito à ausência dos extratos bancários do partido recorrido em sua prestação de contas. Manifestou-se, por fim, pelo provimento parcial da pretensão recursal para a desaprovação das contas. É o relatório. Está mantido? Então eu passo a análise aqui. Eu acabei trazendo o preliminar de cessamento em defesa, porque no recurso, o recorrente colocou duas questões, inclusive de natureza processual. Eu estou afastando, em consonância com o parecer ministerial, porque a questão é muito simples, o voto está à disposição aqui da preliminar. O partido ingressou com pedido administrativo, com pedido sem procuração do advogado, posteriormente juntou a procuração do advogado. Então, o próprio Ministério Público Eleitoral, nessa casa, reconhece. Nós, quantas vezes convertemos o feito, somos obrigados, antes de extinguir o feito, somos obrigados a intimar a parte para que regularize. Se ele regularizou de modo próprio, não há por que extinguir o feito. Portanto, eu estou afastando o cessamento de defesa. Como vota essa preliminar? Afastada a preliminar pelo nobre relator, todos de acordo? Procedido, doutor Paulo. Voto. Assiste razão ao recorrente. Não obstante o entendimento adotado pelo nobre magistrado ao julgar as contas como aprovadas, fato é que a ausência de extrato das contas bancárias é falha de natureza grave que não permite a análise da exatidão, regularidade e correção das contas apresentadas. E simples declaração da agência bancária afirmando que a conta foi encerrada por falta de movimentação não implica em dizer que a conta não tenha sido movimentada. Necessário se faz a juntada dos extratos bancários nos termos do artigo 14.1, a linha N da resolução TSE. Nesse sentido, trago aqui um precedente dessa corte, lá do Blazac, eminente José Luiz Blazac, em que a parte negritada, a suposta inexistência de movimentação financeira e bancária deve ser provada pelo respectivo extrato zerado. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral e do provimento parcial para, ao reformar a sentença, julgar desaprovadas as contas anuais do Partido dos Trabalhadores de Itaúba relativas ao ano 2014, nos termos do artigo 27 da resolução TSE. E, por consequência, eu determino aqui a suspensão das cotas do fundo partidário, com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo período de 4 meses contados dessa decisão, é claro, do trânsito em julgado. É como voto, senhora presidente. Como vota, doutor Rodrigo? De acordo com o relator. Doutor Marcos Faleiro. Acompanho o relator. Desembargadora Aparecida. Com o relator. Doutor Flávio Betinho. Com o relator, excelência. Doutor Ricardo Almeida. Com o relator, senhor. Tribunal
Regional, por unanimidade, afastou a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito também por unanimidade deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Julgamento em bloco da relatoria do Dr. Paulo César, o 2.4, 2.5 da pauta. O primeiro, prestação de contas do partido político, órgão de direção regional, Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e 2.5, prestação de contas do partido político de comitê financeiro, PSOL. Ambos da relatoria do Dr. Paulo, que está com a palavra. Eu posso já até antecipar o parecer ministerial, doutor? Ambos são pela desaprovação, né? Mantido em ambos os casos. Mantido em ambos os casos. Só um minutinho só, estou liberando o anexo. Eu faço um esclarecimento inicial, porque muito mais do que em bloco, eu estou julgando de forma conjunta e vou explicar o porquê, né? Trata-se de dois processos de prestação de contas do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, relativos às eleições de 2014, sendo um relativo às prestações de contas da direção regional, que é o 1254, e outro relativo ao Comitê Financeiro, que é o 1273. A CCIA ofertou relatórios preliminares nos quais apontou irregularidade nas receitas, despesas e análise da movimentação financeira. Devidamente intimados, em ambos os processos, os requerentes apresentaram justificativos e documentos. Em pareceres técnicos conclusivos, a CCA manifestou-se pela desaprovação das contas em função das ocorrências registradas relativas à receita e despesas também em ambos os processos. Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral, nos dois processos, manifestou-se pela desaprovação das contas. Após proferir decisão onde determinei a reunião dos processos 1254 e 1273 para julgamento de forma conjunta e vista dos autos aos prestadores de contas, nova análise por parte da CCIA e nova vista à Procuradoria Regional Eleitoral. Os requerentes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação dos processos, conforme certidões constantes dos autos. Em novos pareceres conclusivos, a CCA, diante da não manifestação da parte requerente, ratificou pareceres anteriores para que as contas fossem julgadas e desaprovadas. A Procuradoria Regional Eleitoral, da mesma forma, retirou os pareceres anteriores pela desaprovação das contas. Como já existe o parecer mantido, eu vou direto ao voto e aqui eu passo a explicação. Ao analisar os autos 1254 e 1273, observei que se tratavam de processos destinados, respectivamente, à prestação de contas da direção regional do partido e de seu comitê financeiro, ambos relativos à campanha eleitoral de 2014. De acordo com o artigo 34 da Resolução 23406 do TSE, a prestação de contas do comitê financeiro será feita conjuntamente com a prestação de contas da direção do partido político que o constituiu. Contudo, foram apresentadas duas prestações de contas, uma em nome do comitê e outra em nome da direção partidária. A fim de evitar decisões contraditórias e por se tratar de processos conexos, os quais, de acordo com o artigo 55, parágrafo 1º do CPC, devem ser reunidos para decisão conjunta, determinei a reunião dos processos e nova vista ao órgão técnico, aos requerentes e à Procuradoria Regional Eleitoral. Somente os prestadores de contas é que não se manifestaram. Os demais ratificaram as suas manifestações anteriores. Feita essa observação, passa a análise conjunta das contas da direção regional do partido e do seu comitê de campanha. De acordo com o relatório do órgão técnico, existem 3 irregularidades que justificam a desaprovação das contas de campanha da direção estadual do PSOL. Referidas irregularidades são descritas nas alíneas B, C e F do relatório conclusivo dos autos 1254. Uma relativa à receita e as outras 2 relativas à despesa. Da mesma forma, no relatório conclusivo do órgão técnico, nos autos 1273, foram detectadas 3 irregularidades aptas à desaprovação das contas do comitê de campanha do PSOL. Elas são descritas nas linhas A, A, C dos autos 1273, sendo uma relativa à receita e as outras 2 relativas à despesa. Passa a análise conjunta das contas apresentadas. Das receitas. Apontou a unidade técnica que há recursos de origem não identificada recebidos indiretamente no montante de R$ 826, em desacordo com o artigo 29 da decisão do TSE, isso nos autos 1254. E no auto 1273,
há recursos de origem não identificados recebidos diretamente um montante de R$ 32 mil. Em ambos os processos, os recorrentes aduzem que a ausência de identificação do doador originário não se confunde com gravíssima irregularidade de arrecadação e utilização de recursos de origem não identificada, tanto que no formulário recurso de origem não identificada gerado pelo sistema SPCE e apresentado nessa prestação de contas consta o seguinte: sem movimentação. Citam também arestos dessa corte, no qual essa inconsistência foi relevada, configurando-se apenas como apontamento de ressalvas. Contudo, nos processos em análise, a situação é diferente. No caso da prestação de contas da direção estadual, autos 1254.18, as inconsistências são relacionadas com os versículos eleitorais de terminação 9 e 10, destacados no item 1.1 do relatório preliminar, nos quais consta como doador a própria direção estadual distrital. O valor de R$ 826 corresponde a mais de 30% do valor da campanha do próprio partido, conforme consta do extrato de prestação de contas. O valor da campanha da direção partidária foi R$ 2.598. Além disso, há aqui uma peculiaridade. O prestador de contas não juntou aos autos os recibos, há apenas o demonstrativo de receita financeira, de onde se extrai a seguinte informação a justificar a origem dos recursos: transferência eletrônica, outros recursos, e como doador, a própria direção estadual distrital. Ora, se o prestador de contas é a direção estadual distrital, como pode receber doações da direção estadual distrital? Aqui uma incongruência. Diferente seria se os valores fossem oriundos do fundo partidário, como foi o caso de outras receitas, como o caso do recibo 1 a 8. Ao informar a existência de outros recursos, deveria ao menos indicar de onde eles vieram, não sendo suficiente a informação de que a direção estadual seria a própria doadora. Deve, pois, ser mantido a irregularidade. O mesmo raciocínio se aplica aos recursos de origem não identificadas, constante a prestação de conta do comitê de campanha, recursos esses relacionados aos recibos eleitorais, terminação 1, 6, 7 e 23, destacado no item 1.2 do relatório preliminar, nos quais consta como doador a direção estadual distrital. O valor de R$ 32.836 corresponde a aproximadamente 20% do valor da campanha, segundo o consta do extrato de prestação de contas do montante de R$ 165 mil. Poderia até ser aplicado o entendimento muitas vezes utilizado nessa corte da desnecessidade de se identificar o doador originário. Ocorre que, consoante dispõe o artigo 34, resolução número 23, a prestação de conta do comitê financeiro será feita conjuntamente com a prestação de conta da direção do partido político que o constitui. Se as contas devem ser apresentadas de forma conjunta, tanto é que determinei o apensamento das duas prestações de conta para julgamento conjunto, não há, como na prestação de contas do comitê, constar a informação de que a importante soma de recursos advém da direção estadual, sem especificar o doador originário. Nesse caso, há sim, por subterfúgio intencional ou não, uma verdadeira ocultação do doador originário, deve, pois, ser mantida a irregularidade. No que diz respeito à despesa, item E, existem despesas realizadas com combustível sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, situação que deve ser esclarecida ou regularizada pelo prestador de contas. Conforme demonstrado nos autos, o requerente, embora tenha juntado o termo de cessão de veículos, não apresentou os respectivos recibos eleitorais, nem tampouco registrou na contabilidade doações estimadas em dinheiro, como seria devido, devendo ser mantida a regularidade em tela. O item 2.3, a linha F, foram declaradas transferências diretas efetuadas a outros prestadores de contas e ou a diretórios municipais, mas não registradas na prestação de contas em exame. Solicite-se regularização ou esclarecimento. E o item C, foram declaradas doações diretas recebidas de outros prestadores de contas ou de diretórios municipais, mas não registradas pelos doadores em suas prestações de contas. São similares, um no processo 1254, outro no 1273. Em relação aos itens acima mencionados, em ambos os processos, o partido informa que, entre aspas, por equívoco, as doações não foram registradas, porém será apresentada a prestação de contas retificadora fazendo constar as doações efetuadas. Entretanto, a retificadora não foi apresentada. O que ocorreu foi que o órgão estadual efetuou transferências diretas ao Comitê Financeiro Único, do PSOL em Mato Grosso, na ordem de R$ 35 mil, sem registro na sua prestação de contas, ao passo que o comitê registrou tais valores. Eis o motivo da divergência. Os requerentes afirmaram que havia necessidade de retificar sua prestação de contas,
mediante a edificação do sistema de prestação de contas do sistema, alegando os problemas técnicos no computador onde estão gravadas as prestações de contas. Porém, então, a retificação, como disse, não foi feita. Contudo, considerando que as contas estão sendo analisadas de forma conjunta, não vejo nessa irregularidade motivos suficientes para a desaprovação das contas, eis que os fatos foram esclarecidos quando analisadas as duas prestações de contas apresentadas individualmente, as quais ressalto se deveriam ser apresentadas de forma conjunta, conforme dispõe a resolução do TCE 23406. Não vejo, portanto, motivo para a desaprovação das contas com suporte nas supostas irregularidades da ordem de encomenda, somente esses aspectos aqui. A linha F, foram declaradas transferências diretas efetuadas a outros prestadores de contas e ou de diretórios municipais, mas não registradas na prestação de contas e exame. As folhas 26 e 36 estão discriminadas um infindável número de registros com valores expressivos que bem poderiam ter sido sanados, caso o prestador de contas tivesse apresentado a prestação de contas retificadora, conforme se comprometeu a fazê-lo, quando da sua manifestação, as folhas 56. Contudo, não trouxe aos autos a retificação, em desacordo com o artigo 54 da Resolução de Regência, impedindo assim a Justiça Eleitoral de promover a fiscalização da arrecadação e movimentação dos recursos de campanha no pleito de 2014, como seria devido. Ademais, trata-se de um rol bastante considerável de beneficiários da citada transferência, muitos deles candidatos, cujo somatório ultrapassa a casa de R$1 milhão, conforme demonstrativo do referido item. Eu fiz questão de estar em anexo ao auto 273, são 5 ou 6 laudas com diversos valores, com mais de R$1 milhão que não foram regularizados. A regularidade de ordem e análise por si só justifica a desaprovação das contas ordem e exame. Há de se concluir, por fim, que o conjunto das irregularidades leva necessariamente à desaprovação das contas. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas do órgão de direção regional e do Comitê Financeiro do Partido Socialismo e Liberdade, relativas às eleições de 2014, aplicando como consequência a sanção de perda do direito ao recebimento da cota do fundo partidário no ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão, sem prejuízo dos candidatos beneficiados responderem por abuso de poder econômico por outras sanções cabíveis, conforme a resolução. Terá-se cópia desse voto para ambos os processos. É como voto, senhora presidente. Consulto os demais membros se acompanha o nobre relator ou se dele divergem. De acordo com o relator. De acordo, proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da Direção Regional e do Comitê Financeiro do Partido Socialismo e Liberdade Brasileiro, PSOL, referente às eleições de 2014, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Também julgamento em bloco, desta feita da relatoria do eminente Dr. Flávio Bertin, julgamento 2.7 e 2.18. 2.7, processo 3296, recurso eleitoral, recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido, Partido dos Trabalhadores. 2.8, recurso eleitoral, recorrente, Ministério Público e Partido Democrático DEM de Jucimeira. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de recurso eleitoral manejado pelo Ministério Público Eleitoral, atacando sentença proferida pelo juiz da 23ª Zona Eleitoral de Colíder, MT, que, com fundamento no artigo 27, inciso 2º da Resolução TSE 21.841/2004, aprovou com ressalvas a prestação de contas anual referente ao exercício 2014 do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, MT. Consta dos autos que, em parecer técnico, folha 54 e 55, a manifestação do analista pela aprovação das contas. Por sua vez, o douto representante do MP, na instância de primeiro grau, ofertou parecer pelo julgamento de contas não prestadas, por não ter sido apresentada por advogado, por ausência da relação de contas bancárias, conciliação bancária e extratos bancários. O Juiz Eleitoral, em sentença prolatada, acompanhando parcialmente o parecer técnico, aprovou com ressalvas as contas do partido. Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando pelo julgamento de contas não prestadas, por ausência da relação de contas bancárias, conciliação bancária e extratos bancários. A agremiação apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opina pelo parcial provimento do recurso para que as contas sejam julgadas desaprovadas ao relatório, senhora presidente. Obrigado, senhora presidente. Eu mantenho os pareceres.
Senhora Presidente, eu vou pedir licença à senhora e aos eminentes pares para fazer um resumo, pois trata-se de casos análogos e uma situação que eu julgo até bastante simples. Trata-se de... Inicialmente, quero esclarecer que o partido está representado por advogado. A procuração foi encartada aos autos das folhas 45. Quanto aos demais questionamentos, a questão cinge-se à questão de abertura de conta bancária por um partido, mas um partido muito pequeno, não houve nenhum tipo de movimentação bancária, nenhum tipo de doação, enfim, nada. Nós temos, eu usei como paradigma ali um voto da lavra do Dr. Pedro Francisco, que são os processos 27, 41 e 18, 79, e que estes processos depois foram submetidos ao crivo do TSE, posteriormente foram julgados à unanimidade. Inclusive, o nosso acordo aqui foi confirmado à unanimidade, inicialmente pelo ministro Arnaldo Versiani e posteriormente também confirmado pelo ministro Henrique Neves da Silva. Em função disso, eu estou negando o provimento ao recurso por entender que essa questão não é ensejadora para desaprovar as contas do partido. É como voto, senhora presidente. Em ambos os casos, em dissonância com o parecer. Em dissonância do parecer ministerial, que opinou pelo provimento parcial, o eminente relator nega provimento a ambos. Como vota, doutor Ricardo? Doutor Paulo César? Com o relator. Doutor Ricardo Rodrigo? De acordo. Doutor Marcos Faleiros? Acompanho. Desembargadora Aparecida? O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos recursos nos termos do voto do doutor relator em dissonância do parecer ministerial. Processo 119.957, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, eleições 2014, requerente Vinícius Soares Fedrizi. E parecer pela desaprovação, já está mantido anteriormente, e doutor Rodrigo Povo com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas do candidato a deputado estadual Vinícius Soares Fedrizi relativo às eleições de 2014. Em parecer preliminar, a CCIA proporcionou ao candidato a oportunidade de sanar as irregularidades apontadas. Devidamente intimado, o requerente quedou-se inerte conforme certidão de folha 58. Às folhas, a CCIA apresentou parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas. Por meio da petição de folha 70, o Dr. Olair de Oliveira informou que a assinatura constante do extrato de prestação de contas de folha 9 não é de seu próprio punho, oportunidade em que requereu a exclusão do seu nome como advogado no processo, bem como a intimação do candidato para prestar esclarecimento. Intimado, o candidato manifestou-se à folha 77, requerendo a juntada de procuração conferida ao Dr. Rodrigo de Abreu Leite Gonçalves, a modificação da capa dos autos com a exclusão do patrono anterior e a inclusão do Dr. Rodrigo de Abreu e o prosseguimento do feito. Ato contínuo, o candidato atravessou petição apresentando justificativas e documentos às folhas 83 a 118. A folha 87 alegou desconhecer o fato noticiado pelo Dr. Olair de Oliveira, vez que contratou o serviço de contador e de advogado para sua prestação de contas. Alegou também que, em demonstração de boa-fé, fez juntar declaração de próprio punho para que sirva de base para possível perícia grafotécnica com assinatura constante à folha 9. Em derradeiro parecer, a CCA manifestou-se novamente pela desaprovação das contas e, em Nova Vista, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas. Sigo com o voto, senhora presidente. Inicialmente, importante frisar que o total de recursos aplicados na presente prestação de contas foi da ordem de R$ 33.400. Entre as irregularidades apontadas, a CCIA destacou as seguintes como preponderantes para manifestação pela desaprovação das contas. 1. A ausência de documento comprobatório do bem cedido. Em parecer preliminar, a CCIA solicitou ao candidato que apresentasse documento de propriedade do veículo Ranger XLS-CD2 referente à doação estimável em dinheiro recebida por meio do recibo eleitoral de final 12, acostado à folha 35, em cumprimento ao disposto no artigo 23 da resolução do TSE 23.406/2014, que peço licença para deixar de ler, que é de conhecimento de todos, o artigo 23. Devidamente intimado, o candidato não se manifestou sobre este quesito, conforme se observa da petição de folhas 84 e 88.
Entretanto, analisando os autos, verifiquei que o requerente juntou à folha 35, além do recibo eleitoral de final 12, o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, e o termo de cessão gratuita de veículo para fins eleitorais, em nome de Clauvere Fedrizi. Assim, entendo que a irregularidade inexiste, vez que o candidato acostou aos autos, antes da emissão do parecer da CIA, os documentos que comprovam que o bem-cedido integra o patrimônio do doador. Item 2. Arrecadação de recursos anteriormente à solicitação do registro de candidatura. O órgão técnico constatou que o requerente arrecadou recursos antes da data de solicitação do registro de candidatura, em 5 de julho de 2014, contrariando o disposto no artigo 3º, 1 da Resolução TS 23406 de 2014. Trago aqui o quadro explicativo apresentado pela CCEA. Em esclarecimento, o candidato informou à folha 85 que, aspas, protocolo do pedido de registro anterior à data apontada no item em questão, ficando assim o candidato apto a celebrar contratos de receitas estimadas a partir da referida data e não da sua aprovação. Fecho aspas. Embora o candidato tenha apresentado justificativa, a CCEA apontou em seu parecer que, conforme o documento extraído do Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos, SADP, a solicitação do registro de candidatura foi protocolizada nesse tribunal em 5 de julho de 2014, o que ensejaria a desaprovação das contas. No entanto, após a análise do relatório de receitas estimáveis em dinheiro, verifica que a irregularidade se refere a doações estimáveis em dinheiro, consistentes em, e aqui transcrevo as doações estimáveis em dinheiro e os respectivos doadores. Assim, em que pese a argumentação da CCIA, entendo que, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a arrecadação de recursos estimáveis em dinheiro, um dia antes do pedido de registro de candidatura, não possui gravidade para macular a lisura das contas, ensejando apenas a indicação de ressalvas. Item 3. Arrecadação de recursos anteriormente à data da abertura da conta bancária. A CCEA constatou que o requerente obteve arrecadação de recursos anteriormente à data da abertura da conta bancária, ocorrida em 11 de julho de 2014, conforme abaixo elencado, o que contrariaria o disposto no artigo 3º, 3 da Resolução 23406 do TSE. Também, mais uma vez, o quadro contendo as supostas irregularidades apontadas pela CCIA. Intimado, o candidato informou à folha 85 que, abro aspas, o presente apontamento também não deve prosperar, vez conforme documentação anexa, o que se arrecadou foram serviços e não dinheiro para a campanha, sendo desnecessária a existência de conta bancária para a contratação dos serviços, dos referidos serviços. A existência da conta bancária se justifica para doações em dinheiro, não para aquelas de doações de serviços. Fecho aspas. Em que pese a manifestação de CCEA pela desaprovação das contas, no que tange a esse item, deve-se considerar que as irregularidades aqui apontadas dizem respeito a doações estimáveis em dinheiro, consistentes em doações de serviços próprios e cessão de uso de veículo, já elencadas no item anterior, que eu me manifestei anteriormente, o item 2. Assim, embora a irregularidade represente 27,25% do total das receitas, a arrecadação de recursos estimáveis em dinheiro, antes da abertura da conta bancária, não contém gravidade capaz de conduzir à desaprovação das contas, mas a mera indicação de ressalva. Nesse sentido, trago julgado a lavra da eminente desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povos, julgado por esta Corte em janeiro de 2015, em que, nos pontos destacados, verificamos que a arrecadação de recursos estimáveis em dinheiro antes da abertura da conta corrente, contas aprovadas com ressalva. Item 4. Omissões relativas a despesas constantes da base de dados desta Justiça. A CCEA identificou a seguinte omissão relativa às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. Cito aqui a suposta irregularidade. Em manifestação, o candidato esclareceu à folha 86 que, aspas mais uma vez, foi verificar omissões relativas às despesas constantes na prestação de contas de exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização referentes a despesas contraídas com a empresa JA Comunicação Visual, no valor de R$1.000. Acontece que, conforme o extrato bancário de folhas 12, bem como o relatório de despesas efetuadas, o valor gasto com a citada empresa foi um montante de R$200, e não o valor indicado, pago pelo cheque de campanha de número 850.007. Fecho aspas. O órgão técnico destacou em seu parecer conclusivo que o candidato não apresentou nenhum documento da empresa, a fim de corroborar a sua alegação. Contudo, tendo em vista a justificativa apresentada pelo candidato e o pequeno valor envolvido, em comparação com o valor total das receitas da ordem de R$ 33.400, correspondendo a
2,99%, entendo não haver gravidade suficiente para conduzir à desaprovação das contas em mesa, razão pela qual, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, anoto a indicação de ressalvas. E, por fim, o último item, divergência no valor das sobras de campanha. O órgão técnico constatou que o valor das sobras financeiras de campanha registradas na prestação de contas de R$ 56,02 não confere com o valor da guia de depósito de R$ 53,92, acostada à folha 15. Instado a se manifestar, o candidato alegou que, aspas mais uma vez, o valor das sobras de campanha registradas na prestação de contas não confere com o valor da guia de depósito. Temos que, mais uma vez, não se justifica o apontamento efetuado, vez considera-se valor irrisório quanto da campanha do prestador uma diferença de R$ 2,01, na verdade R$ 2,10, valor qual se enquadra no dispositivo do artigo 31, parágrafo 4º da Resolução 23.406, ou seja, as despesas individuais que não ultrapassem o limite de R$ 400, fecho aspas. A CCA registrou que o apontamento não leva em consideração apenas a diferença irrisória de R$ 2,10, e sim a ocorrência que levou a esse repasse a menor para o partido, a título de sobra de campanha, gerando necessidade de indicação de ressalvas. No caso, em razão do diminuto valor da diferença detectada, em comparação com o valor total das receitas, correspondendo a 6 milésimos%, percebo mais uma vez a existência de um possível erro de digitação do que a presença de gravidade suficiente para ensejar a anotação de ressalvas, razão pela qual tem a irregularidade como sanada. Assim, concluo que as irregularidades apontadas pela CCIA foram sanadas ou encontram-se justificadas, não maculando a confiabilidade das contas em apreço, ensejando assim a sua aprovação com ressalvas. Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, aprovo com ressalvas as contas de Vinícius Soares Fedrizi, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014, e só acrescento aqui, senhora presidente, com fundamento na informação trazida pelo Dr. Olavair de Oliveira, o advogado, de que a assinatura constante do extrato de prestação de contas não é de seu próprio punho, e tendo em vista que tal fato não restou esclarecido, com base no artigo 40 do CPP, determina a remessa de cópia dos autos do Ministério Público Eleitoral para a apuração de eventual crime eleitoral. É como voto, senhora presidente. Pois bem, como vota o Dr. Marcos Faleiros? Senhora presidente, efetivamente as irregularidades apontadas, elas não impediram em nenhum momento a fiscalização, especialmente das origens dos recursos da campanha, a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, de forma que acompanho a decisão do excelentíssimo relator. Desembargadora Aparecida? De acordo com o relator. Doutor Flávio? Com o relator, excelência. Doutor Ricardo? Com o relator, senhor. Doutor Paulo? Com relator, senhor. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas do candidato Vinícius Soares Fedrizi, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância do parecer ministerial. Determinou ainda, por unanimidade, a remessa da cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para apuração de eventual crime eleitoral no que concerne a assinatura aposta. Ministério Público Eleitoral. Ministério Público Eleitoral. Eleitoral. Está escrito eleitoral. Obrigado. Processo 68676, consulta, condutas vedadas ao agente público, transferência voluntária à entidade pública e privada, definição, situação de emergência e calamidade pública, consulente Ciro Rodolfo Gonçalves, secretário Controlador-Geral do Estado. Parecer pelo não conhecimento, mantido o Dr. Rodrigo Curvo. Obrigado, senhor presidente. Traz-se consulta eleitoral formulada por Ciro Rodolfo Gonçalves, secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso, indagando este regional se a conduta vedada prevista no artigo 73.6, a linha A da Lei 9.504/97, se aplica às transferências voluntárias para entidades privadas e qual a definição para os termos emergência e calamidade pública, contidos no dispositivo em questão. A seção de análise técnico-processual prestou as informações, afirmando que este regional tem respondido de forma negativa ao conhecimento em casos semelhantes ao dessa consulta, haja visto tratar-se de caso concreto. Convidado a se manifestar, a Coordenadoria de Controle Interno de Auditoria prestou informações às folhas 14 e 19. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de folhas, manifestou-se pelo não conhecimento da consulta, pois inequívoco que a hipótese tratada nos autos contempla a indagação sobre caso concreto. Senhora presidente, se me permitir resumir, eu não estou conhecendo da consulta, porque de fato se trata de
uma postulação para que o Tribunal Regional Eleitoral antecipadamente se manifeste sobre as situações corriqueiras do dia a dia da administração pública, no caso, Poder Executivo Estadual, e como bem assinalou o doutor Procurador Regional Eleitoral, o Poder Executivo de Mato Grosso tem órgão próprio para fazer esse papel, que é a Procuradoria Geral do Estado, que tem também esse papel de consultoria, de prestar consultoria jurídica aos órgãos do Poder Executivo Estadual, especialmente. Então, dessa forma, eu não estou conhecendo. Algum voto divergente? Não, de acordo. O tribunal, por unanimidade, não conheceu da consulta nos termos do voto do doutor relator, em harmonia com o parecer ministerial. Matéria administrativa, processo 113/80, processo administrativo, administração da Justiça Eleitoral, magistrado designado para jurisdicionar na 20ª e 46ª zonas eleitorais, período eleitoral 2016, requerente sessão de registro de membros e juízes eleitorais. Eu fiz uma breve sinopse para Vossa Excelência. Trata-se do término do biênio dos juízes na primeira quinzena do mês de junho de 2016, considerando que neste ano a eleição ocorrerá em 2 de 10 de 2016, em primeiro turno, e em 30 de 10 de 2016, em segundo turno. Aplica-se aos casos o disposto no artigo 6º da Resolução TSE 21009/2002, reproduzido na Resolução TRE número 1232/2012, segundo o qual não se farão alterações na jurisdição eleitoral, prorrogando-se automaticamente o exercício do titular entre 3 meses antes e 2 meses após as eleições, razão pela qual voto pela prorrogação do exercício da jurisdição eleitoral de excelentíssima senhora Esther Belém Nunes, juíza da 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, e do excelentíssimo senhor Vanderlei José dos Reis, juiz de direito da 46ª Zona Eleitoral de Rondonópolis, até o dia 31 de 12 de 2016. É o breve relato dos fatos. Todos de acordo? Me resolve os membros do Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, prorrogar o exercício jurisdicional até o final de 31 de 12 de 2016 dos excelentíssimos senhores Esther Belém Nunes e Vanderlei José dos Reis, titulares, respectivamente, da 20ª e 46ª Zonas Eleitorais. Deixo a palavra livre. Pois não, doutor Paulo. Primeiro, eu gostaria de informar que na sessão da quinta-feira, nós receberemos a visita de 110 alunos do Colégio Notre Dame, naquele projeto já conhecido de voto consciente, né, eleitor do futuro. E certamente essa casa estará muito mais alegre com a presença deles. E outra, eu trouxe aqui, eu coloquei na mesa de cada um dos ilustres membros, o primeiro exemplar, e trago com muita alegria, o primeiro exemplar da revista desse tribunal, da EGE, que é a Revista Democrática. Para quem não sabe, essa capa aqui foi feita a partir de uma escolha, de um sorteio, salvo engano, quem fez o design aqui teria sido o Dr. Pedro Francisco, escolhido aí entre tantas outras propostas. E esse primeiro número nós lançaremos no dia 9 e 10 de junho, vamos apertar um pouco o nosso evento, que terá aqui o primeiro ciclo de palestras desse ano, e faremos questão de lançar. E esse primeiro número conta ainda como diretor da escola, fizemos questão de manter o doutor Agamenon, porque foi criado na gestão dele, então dando crédito a quem tem direito. Esse primeiro número, na segunda folha aqui no anverso, está aí o nome dele e toda a equipe que presidia a EGE. Então, uma homenagem mais do que merecida, né? Eu só fiz questão de trazer antecipadamente aos ilustres membros, será lançado oficialmente, com muito orgulho para esse tribunal e para a Escola Judiciária Eleitoral, no dia 9 de junho, né, com a presença de Vossa Excelência e de todos os outros membros que ficam convidados a comparecerem. E já no segundo semestre nós devemos estar lançando o segundo volume dessa revista, já temos recursos para isso. Então, é um momento, e convido também os ilustres pares a se candidatarem a escrever artigos aí, doutor Flávio, doutor Ricardo, doutor Rodrigo, doutor Marcos Faleiro, né? A presidente muito ocupada, não sei se teria tempo de dedicar o trabalho para escrever, mas será muito bem-vindo
desembargadora Maria Aparecida, para que possa trazer aqui essa revista toda a cultura e conhecimento e colaborar para o aprimoramento. Então, é com muita alegria, inclusive pessoas dessa casa, como o Breno, muito capacitados, estão convidados a escrever para a revista, né? Então, é com muita alegria que eu trago ao conhecimento dessa corte o lançamento dessa revista em primeira mão, que se dará no dia 9 de junho. Era isso, senhora presidente. Antecipo meus cumprimentos pelo lançamento da revista e pela sua delicadeza e fineza em manter aqui o doutor Agamenon, demonstrando com isso que Vossa Excelência é um homem despido de qualquer orgulho que possa contaminar os seus conhecimentos jurídicos. Antecipo, portanto, meus agradecimentos, deixo a palavra livre, se alguém mais quiser fazer alguma consideração. Eu gostaria apenas de complementar o que a senhora está dizendo, os cumprimentos ao doutor Paulo, na verdade a todo o pleno, a todo o Tribunal Regional Eleitoral, pelo lançamento dessa revista. Me sinto igualmente honrado por ter meu nome lançado aqui nas primeiras páginas, mas sabedor que o faço apenas como uma mera composição, pois sei que isto aqui é praticamente um filho, né, desse tribunal e que a minha pessoa faz apenas como uma mera composição desse pleno. Então eu quero também estender ao Dr. Paulo aqui os parabéns pelo lançamento dessa maravilhosa revista, essa peça fantástica que vai fazer parte dos anais dessa casa. Senhora presidente. Pois não. Eu gostaria de comunicar ao tribunal que na próxima sessão eu não estarei presente para que seja possibilitada a convocação do substituto, né? Já anotado. Diante disso, eu acho que eu tenho foi adiado um julgamento, senhora presidente, para quinta-feira, de um pedido de vista. Acho que sem a composição do doutor Ricardo eu não poderia trazer isto, acho que em mesa, salvo melhor juízo. Se isso for, eu já deixaria isto então lançado dentro daquela questão que a senhora pediu para que nós fizéssemos com antecedência. Então lançaríamos isso para terça-feira próxima. Tem que publicar a pauta, né, Breno? Não? Senhor presidente, não sei se o caso se aplica a mim também, eu ia deixar para justificar na semana que vem, mas na terça-feira da outra semana eu que não poderia estar presente, porque o tribunal me enviou para uma questão de um congresso ambiental. Não sei se isso afeta a realidade, mas então para ficar registrado que também estarei ausente, só que na terça, não na quinta, como o doutor Ricardo. Feitas as devidas anotações e O pedido de vista então ficaria para posterior à terça-feira, para a próxima quinta-feira da semana que vem. 14 de junho, é nessa sessão que o doutor trará. Então faça a publicação já com essa anotação de que esse processo voltará à pauta nesse dia. Eu creio que também o processo que pedir vista talvez seja conveniente no dia 14, né? Também. É a próxima sessão, Tá? Nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.